Por mais graves que tenham sido os eventos de 8 de janeiro de 2023, o julgamento histórico que hoje ocorre na Suprema Corte, que teve a sua sede vandalizada naquele dia, não é exatamente sobre isso e muito menos só sobre isso. Essa parece ter sido a mensagem geral do voto do relator Alexandre de Moraes, que traçou a cronologia da tentativa de golpe de Estado, retrocedendo a fatos que remontam pelo menos até o ano de 2021. Com isso, ele desloca o foco das hipotéticas velhinhas inofensivas que teriam vandalizado Brasília para os poderosos que articularam tudo aquilo e muito mais da segurança e do conforto dos seus gabinetes. Segundo ele, uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro. O réu, Jair Messias Bolsonaro, exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Ao definir Bolsonaro como líder de uma organização criminosa, Moraes se expõe a pressões que vêm de longe, como uma nota da Embaixada dos Estados Unidos publicada enquanto ele proferia o voto, e também a pressões que vêm de perto, porque enquanto ele colocava na tela o PowerPoint que definia Bolsonaro como um líder criminoso, banheiros químicos começaram a pegar fogo perto da sede do Supremo Tribunal Federal. O acusado foi preso pouco depois. E agora em setembro vai entrar o grosso. Para que o grosso possa entrar, as preliminares são muito importantes. Vale para a libido e vale para o direito. No contexto de um tribunal, as preliminares são aquelas questões que devem ser analisadas antes do mérito, antes de analisar se um réu cometeu ou não cometeu os crimes dos quais ele é acusado. É preciso abordar, por exemplo, se ele está sendo julgado do jeito certo, na instância adequada e assim por diante. Alexandre de Moraes estava nas preliminares, quando foi interrompido por Luiz Fux. O ministro Fux discorda de Alexandre numa das questões preliminares. No entendimento dele, Bolsonaro e os outros réus deveriam ser julgados pelo plenário e não pela primeira turma do STF. Só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, para uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais tarde, Fux fez uma outra intervenção, dessa vez para reclamar de uma parte pedido por Flávio Dino durante o voto de Moraes. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Quem teve acesso ao que foi combinado nos bastidores informou que quem insistiu para que não houvesse apartes foi o próprio Fux.
Se essa informação, concedida por fonte anônima, estiver certa, e tem tudo para estar, então esse pode ser um sinal de que, por alguma razão, Fux não quer ser interrompido de jeito nenhum quando chegar a vez dele de proferir o voto. O histórico mostra que ele pode expressar divergências, não apenas nas preliminares, mas também no mérito. Primeiro porque Fux é visto como uma esperança pelos apoiadores de Bolsonaro. E há boas razões para isso. Ele já questionou a validade da delação do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. E, além disso, ele foi o único a se posicionar contra a tornozeleira, que hoje adorna a canela do ex-presidente. Mas, pelo menos, existe consenso entre os ministros a respeito da validade das provas, e algumas delas são tenebrosas. O punhal verde e amarelo, por exemplo. Um plano para assassinar o presidente eleito, seu vice e o juiz responsável pelo Tribunal Eleitoral que conduziu a eleição. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é possível normalizar. Esse plano foi impresso em 3 cópias dentro do Palácio do Planalto por um general que pouco depois tinha uma reunião marcada com Jair Bolsonaro e o ajudante de ordens. O general diz que Jair nunca chegou a ver o plano, que ele teria destruído antes de entrar na reunião. Esse plano o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Moraes ironizou essa versão da história. Imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Mas que segurança o Brasil pode ter de que Jair se envolveu com esses aspectos mais sangrentos do golpe de Estado? Olha que os indícios são fortes. Depois da fatídica reunião em que teria sido discutido o plano punhal verde e amarelo, o ajudante de ordens foi encarregado de recolher informações sobre os itinerários de Alexandre de Moraes e aí repassar essas informações para os militares, encarregados da execução. Eu me ative a ajudar com que eles me demandavam, né? Mas realmente eu não tinha noção que podia ser algo grave assim, de sequestro, assassinato, ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Mas o voto de Alexandre de Moraes recorreu muito pouco, quase nada, à delação do Mauro Cid. Primeiro porque ele sabe que as defesas dos réus contestam essa delação. E segundo, porque as provas são abundantes. Nesse caso, o que o Mauro Cid contou sobre o punhal verde e amarelo é até dispensável, porque há provas de que os militares, depois de tudo isso, passaram a seguir Moraes, às vezes até de táxi. Chegou a ser dito, e isso é quem não entende, né, de segurança e não entende de planejamento de morte de alguém. Se realmente fosse isso, por que pegou um táxi? Por óbvio, porque aquele que estava próximo da casa do alvo, pegando um táxi, jamais é identificado pelas câmeras, você não consegue chegar à pessoa. Se chama um Uber, o Uber fica identificado. E se vai com um carro próprio, o trajeto, todas as câmeras que fiscalizam radares, multa, velocidade, identificam. Então, por óbvio, as forças especiais planejaram detalhadamente tudo. E no fim, o voto do relator veio sem muitas surpresas, exatamente como se esperava. Voto no sentido da procedência total da ação penal, para condenar os réus
Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Enquanto Moraes lia o voto, as redes bolsonaristas especulavam que o comportamento de Fux ao longo do dia já sinalizava a possibilidade de que ele pudesse pedir vista, ou seja, pedir mais tempo para analisar o processo. Isso poderia adiar a condenação de Jair em ao menos 90 dias, mas dificilmente poderia evitá-la. Ou seja, esse é o grosso que vai começar agora e será o grande teste do Bolsa esses dias. Se você é novo aqui, eu preciso fazer uma ressalva aqui nas considerações finais. Esses momentos assim, quinta série na edição, não é sempre, tá? Então, se não é muito do seu gosto, eu entendo, juro, entendo mesmo, mas tenta aí tolerar que não é sempre. Dito isso, vamos ao finalzinho do vídeo. Esse é proporcionado pelos apoiadores desse canal. Eles me mandam áudios, aí eu edito esses áudios e assim nasce o nosso finalzinho, também chamado de PS. Você vai ouvir várias vozes a partir de agora. E a sua voz também pode ser uma delas. O caminho para isso começa com o comentário, que está fixado aí no topo dessa caixa, tão bem frequentada, com todo mundo se comportando sempre tão bem. Muito obrigado mesmo, viu? São as caixas de comentários mais civilizadas dessa distinta plataforma de vídeos. Agradeço muito. Bora pro PS. Vendo o voto do Alexandre de Moraes hoje, eu não pude deixar de lembrar das vítimas da pandemia. O julgamento em si não é sobre isso, né? É que ele lembrou de tantas coisas absurdas que foram acontecendo desde o começo do mandato do Bolsonaro que eu não consegui evitar lembrar das pessoas queridas que eu perdi, que minha esposa, que outras pessoas muito próximas de mim perderam. Eu estou com Covid! Eu achei o voto de Alexandre de Moraes extremamente técnico, extremamente preciso, e ele realmente foi muito duro, grosso, como tem de ser. As pessoas não têm a magnitude de ver que esse poder político que tem, ele tem que ser objetivo e claro de todas as dúvidas levantadas pelo contraditório, e foi exemplar. Principais advogados de defesa estava descrente até da atuação do Fux, que obviamente indicou divergências, né, ao longo de toda essa sessão, mesmo sem ter votado ainda. E esse advogado não achava nem que isso serviria para possibilitar recursos, enfim, qualquer atenuação da condenação dos réus. O eminente ministro Alexandre enalteceu a resistência democrática de São Paulo em 1932. Olha, brotou até uma lagriminha aqui, viu? Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução. 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho, certo. Após esse arroubo interpretativo de Vossa Excelência, eu imagino aqui o Jeca Tatu virando para o latifundiário cafeicultor paulista, lá naqueles idos da década de 30, e dizendo assim:
Dá licença, doutor, o senhor podia destacar, assim, um pedacinho de tanta terra para a gente fazer, assim, um princípio de planta industrial? Senhores, é a pauta ultraliberal que nos assombra. Com precisão cirúrgica, ele pontuou prova por prova para cada uma das condutas. Eu achei perfeito. Na minha avaliação, é que é um voto extremamente difícil de ser contestado via recurso, né? Ele coloca a importância das lives do presidente Jair Bolsonaro lá atrás, do uso da estrutura do Estado brasileiro para descredibilizar as urnas eletrônicas. Depois ele coloca que, ao contrário do que as pessoas dizem, não houve violência, houve sim, tentativa de impedir os eleitores do Lula de votarem no Nordeste. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui. Cabelo liso, tu vai pro inferno, cabelo liso. Que o Lula vai tomar tua vaga, ainda vai te botar pra tu sentir o gosto das quentinhas. Também, peste. Pois é, em 6 de janeiro de 2021, apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o prédio do Capitólio. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump se declarou inocente de todas as acusações no processo que investiga a responsabilidade dele na invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. Se o Trump e seus apoiadores tivessem sido devidamente punidos por seus atos, o mundo não estaria sendo vítima dos atos do atual presidente dos Estados Unidos. Por isso, o fundamental agora é sem anistia. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho. Aquele momento em que, depois de tratar dos interesses do nosso Brasil, eu posso tratar dos meus interesses, né? Quais são os interesses de um youtuber? Vulgo Uber do conteúdo. Primeiro, que você não pule no meio da nossa corrida, coisa que você já não fez, o que me deixa assim muito feliz. Melhor ainda, se você quiser se inscrever nesse canal. Puxa vida, eu te agradeceria muito mesmo. É uma força, tá? Não, literal mesmo, força. O conteúdo passa a existir mais a partir dessa sua pequena interação, desse seu pequeno gesto, né? É um poder que você tem aí, que a plataforma te concede. Use-o com sabedoria. E claro, né? Use-o a meu favor. Mas só se você quiser? Mas só se você quiser. Valeu!